Bom, pessoal, aí nós vamos oficialmente iniciar a nossa aula. O conteúdo é geometria analítica, tá bom? Parte 1. Porque, como eu falei para vocês, a gente vai dividir esse conteúdo em várias partes. É um conteúdo bem extenso, então a parte 1. Pessoal, tudo começa com o plano cartesiano. Isso não é novidade para vocês, tá bom? O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo na horizontal, que é o eixo X, que a gente chama também eixo das abscissas. É importante que você vá logo se acostumando. Quando você encontrar qualquer questão daqui para frente que falar em abscissa, lembre-se, é o valor do X dentro do plano cartesiano. E temos também o eixo na vertical, que é o eixo Y, chamado eixo das ordenadas. Então, não esqueçam, a abscissa representa o X, ordenada representa o Y. É importante você saber esses detalhes, tá bom? No ano passado, pessoal, a gente estudou o ciclo trigonométrico, você se lembra, né? Esse ano até, quem assistiu a aula do segundo viu. A gente, quando faz a junção dos dois eixos, a gente encontra aqui 4 partes, certo? Que a gente chama isso daqui de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Isso nunca muda. Aqui sempre será o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá bom? Aí, olha só, imagine um número bem que assim, nós vamos comentar já aqui, os pontos aqui, um ponto bem que assim. Você sabe que, se não sabe, vou lembrar, o encontro dos dois eixos é a origem, aqui é o zero. Isso daqui é uma reta numérica. Então, aqui é o zero. Ora, você já aprendeu há muito tempo atrás que qualquer número à direita do zero é positivo, à esquerda do zero é negativo, né? Acima do zero é positivo e abaixo do zero é negativo. Então, um ponto bem que é assim no primeiro quadrante, você vai observar, ele vai estar do lado direito do X e vai estar acima do Y, né? Ou seja, ele vai estar à direita do zero e acima do zero. Então, qualquer ponto no primeiro quadrante vai ter tanto o X positivo como o Y positivo. Então, no primeiro quadrante, os números serão sempre positivos, tanto o X como o Y. X maior que zero significa o quê? Positivo. Y maior que zero significa positivo. Bem que assim no segundo quadrante, se você pegar um ponto aqui, você vai ver que o número que está aqui no lugar do X vai ser um número antes do zero, então é negativo. Só que ele vai ser acima do zero, então vai ser o quê? Positivo, certo? Então, o que é que vai acontecer no segundo quadrante? O X será negativo e o Y será positivo, certo? Então, no segundo quadrante, nós vamos ter o quê? Um X negativo, menor que zero, e o Y positivo, maior que zero. No terceiro quadrante, todos dois serão negativos. Observa, no terceiro quadrante, ele vai estar do lado esquerdo do zero e abaixo do zero. Então, está aqui, do lado esquerdo do zero e abaixo do zero, significa o quê? Todos dois negativos, tá bom? E no quarto quadrante, nós teremos o que no quarto quadrante, pessoal? Nós teremos o valor de X positivo e de Y negativo. Isso não é para decorar, você vai entender ao longo dos exercícios, mas é fácil lembrar. Se tiver do lado direito do zero, é positivo, então representa o X positivo. Se tiver do lado esquerdo do zero, é negativo, então o X é negativo. Se tiver acima do zero, é positivo. Se tiver abaixo do zero, é negativo. Então, é bem simples isso aqui. Então, não é para decorar. Você vai entender ao longo do conteúdo facilmente isso, tá bom? Antes de prosseguir, vamos lembrar, vamos fazer o quê? Localizar pontos no plano cartesiano. Isso daqui você já, com certeza, deve ter estudado. Lá no nono ano, você fez questão desse tipo. Mas é preciso lembrar disso, tá bom? Ora, pessoal, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Um ponto no plano, os dois juntos, a gente chama de coordenadas. Não esqueçam, coordenada. Quando uma questão falar em coordenado, o que ele está falando? Está falando do ponto no forma geral. Vai ter o X e o Y. A coordenada é formada pela abscissa, que é o X, e pela ordenada, que é o Y. Então, não confunda ordenada com coordenada. A coordenada é o ponto todinho, completo, tá bom? A coordenada envolve o ponto todinho, o X e o Y. A ordenada,
tá bom? É só o y. E a abscissa é o x. Então, observa, como é que eu localizaria esse ponto no plano cartesiano? Percebam que aqui o x é positivo e o y é positivo. Então, o x vai ficar do lado direito do zero e o y vai ficar acima do zero. Então, o que é que vai acontecer? Esse ponto vai ser do primeiro quadrante, ó. O 4, que representa o x, e o 7, que representa o y. Aí, o que é que eu faço? Eu uno os dois, ó. Eu pego o 4 e subo aqui para encontrar o y. E o 7 vem aqui para se encontrar com o 4. Onde ele se encontra, você marca o ponto. E esse ponto está sendo batizado pela letra A, está aqui, ó. Então, ele é um ponto do primeiro quadrante. Observe, o x é positivo e o y também. O B, ó, o B nós temos o x positivo, só que o y é negativo. Então, ele vai ficar do lado direito do zero, só que abaixo do zero. Então, do lado direito é abaixo do zero. Então, bem aqui assim, ó, o B, ó. Certo? Observe, ó, o x dele é 8, aí você pega o 8 e vai procurar encontrar com o y dele, que é quanto? Menos 9. Só que é negativo, então é embaixo, está aqui o menos 9. Então, o menos 9 vai procurar encontrar o 8. Está aqui o 8, está aqui o menos 9. Onde ele se encontra, você marca o ponto. Então, aqui é o ponto B. Esse ponto aqui é de qual quadrante? Quarto quadrante, tá bom? Lembre-se que a posição do quadrante não muda. Essa aqui é a quarta. Então, no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. O ponto C, a coordenada do ponto C, tem x menos 2, que é a abscissa, e o y2, que é a ordenada. Então, o que acontece? O x é negativo, então vai ficar do lado esquerdo do zero, né? E o y é positivo, vai ficar acima do zero, tá bom? Então, vai ficar o quê? Do lado esquerdo e acima. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser um ponto do segundo quadrante. Observe, ó, o x é menos 2, o lado esquerdo, está aqui o menos 2, e o y vale 2, está aqui o 2 acima do zero. Então, você pega o menos 2 e encontra o 2 e se junta. Então, eles vão se encontrar onde? Nesse ponto, que vai ser chamado de C. Então, esse ponto aqui é um ponto de que quadrante? Segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. É como eu falei, não quero que você decore isso, mas você vai entendendo aos poucos. Com o passar do tempo, você aprende isso aqui facilmente. Observa que a letra D, tanto o x como o y são negativos. Tanto a abscissa como a ordenada são negativos, tá bom? O ponto D, os dois, a junção desse ponto aqui todinho é chamada de coordenada. Então, as coordenadas do ponto D é quem? Menos 5 e menos 4. Quando os dois são negativos, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar do lado esquerdo do zero e abaixo do zero. Então, vai ficar em que quadrante? Terceiro quadrante, ó. Vai ficar menos 5 negativo, que é do lado esquerdo, e o menos 4, que é abaixo do zero. Então, todos os dois vai ser negativo. Então, vai ser ponto de que quadrante? Do terceiro quadrante, tá bom? E o E, que é o 5 e o 3, os dois positivos, vai voltar a ser do primeiro quadrante, ó. Tanto o x é positivo como o y também. Quando isso acontecer, eles são do primeiro quadrante. Normalmente, o Enem, a UVA não vai pedir uma questão como essa, é óbvio, mas é importante você saber localizar pontos para resolver outros tipos de questão, certo? Vamos fazer mais aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer a mesma questão, só que acrescentando um detalhe a mais. Qual é o detalhe? Na primeira questão não tinha zero, e agora tem zero, bom? Então, eu quero fazer 3 comentários. Um, eu não escrevi. Se o ponto for 0, 0, pessoal, vai ser a origem. Então, se você tiver uma coordenada do ponto, quando o x for 0 e o y for 0, vai ser bem que assim, ó, no encontro dos dois eixos, que é a chamada de origem. Então, seria bem que assim, certo? Então, toda vez que o ponto tiver como coordenada 0 e 0, então vai ser a origem, bom? Porém, existem pontos que tem 0 só no y e tem ponto que tem 0 só no x. Eu quero comentar esses dois. Já que o A, o B e o D, eu já falei no item anterior, tá bom? Quero falar só do C e do E. Pessoal, ó, o ponto C aqui, e aí desconsiderem, tá bom? Ó, esses itens aqui. O C, ó, o ponto 0 e menos 3, a coordenada dele tem x igual a 0 e y menos 3. Então, é isso que eu quero que você aprenda. Pessoal, ó, quando o x for 0, é porque esse ponto pertence ao eixo das ordenadas, tá bom? Quando o x for 0, está aqui, ó. Quando todo ponto pertencente ao eixo y tem a abscissa nula, ou seja, x igual a 0. Observe, ó.
Se eu pegar esse ponto e localizar ele aqui é o C, tá bom? Era para ser um C maiúsculo, desculpa aí. Se eu localizar esse ponto aqui no plano, olha só, o Y dele é menos 3, né? É menos 3, então vai ficar aqui abaixo, ó, menos 3. Só que o X dele é 0. E onde é que eu encontro o 0? Pessoal, o 0 é bem que assim, ó. Então eu pego o menos 3 e o 0 e vou encontrar os dois, ó. Eu vou encontrar ele bem que assim. Tá bom? Então, eu quero que você aprenda isso. Toda vez que você tiver uma coordenada de um ponto, se os dois forem 0, vai ser a origem. Bem que é assim. Agora, se tiver só um 0, aí fique atento. Aí você faz o contrário. Se for o x que for 0, esse ponto é do eixo y, é o contrário. Então, olha só, o C, ele está em cima do eixo y. A gente diz que é o ponto pertencente ao eixo y, o eixo das ordenadas, tá bom? E a letra E aqui, você vê, o item E, o ponto E, tá bom? 8 e 0, observa, está aqui um 0. Só que o 0 agora é quem? É o Y. Não esqueça do detalhe, pessoal, ó. Toda vez que você tiver uma coordenada, o primeiro sempre é o X, o segundo sempre é o Y. Isso nunca vai mudar, nunca. Bote isso na sua mente. Vou repetir de novo. Toda coordenada de ponto, não interessa qual seja, o primeiro representa o X, que é a abscissa, e o segundo a ordenada, que é o Y. Isso aqui nunca muda, tá bom? Aqui é X e Y sempre. Aí percebam, ó, o Y aqui é 0. Se o Y é 0, então esse ponto pertence ao eixo X, é o contrário. Você vai aprender isso. Se o Y for 0, esse ponto pertence ao eixo X. O que é isso? Ele vai estar em cima do eixo X. Observe, ó. O X dele não vale 8, está aqui o 8, ó. Mas quem é o Y dele? É 0. E onde é que está o 0? Aqui, ó. Então, significa que esse ponto vai ficar em cima do X. Tá bom? Então, recapitulando, ó. Todo ponto que tiver o Y igual a 0, ele pertence ao eixo X. Tá bom? É o contrário. Toda vez que o ponto tiver o X igual a 0, ele pertence ao eixo Y. E toda vez que ele tiver o Y igual a 0, ele pertence ao eixo X. Então, recapitulando, ó. Esse ponto aqui, ele tem um X igual a 0, então ele pertence ao eixo Y. Ele vai ficar em cima do eixo Y, tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, essa coordenada tem o Y como 0. Se é o Y que é 0, então ele vai ficar em cima do eixo X, tá aqui, ó, em cima do eixo X. Então, vai ser sempre o contrário, tá bom? Se os dois forem 0, é a origem. Se só um for 0, aí você olha, quem é 0? É o X, então ele vai ficar em cima do Y, é o contrário, tá bom? Quem é 0 é o Y, então ele vai ficar em cima do eixo X. É sempre o contrário. Então, ponto pertencente ao eixo X é um ponto que está em cima do eixo X. O que é que vai acontecer com ele? O Y é 0. Ponto pertencente ao eixo Y é um ponto que está em cima do eixo Y. E o que é que acontece com ele? O X é 0. Então, a característica de um ponto em cima do eixo Y, o X é 0. Qual é a característica de um ponto que está em cima do eixo X? O Y é 0. É sempre o contrário. Se ele tiver pertencente ao eixo X, quem é 0 é o Y. Se ele tiver pertencente ao eixo Y, quem é 0 é o X. É sempre o contrário, tá bom? Beleza. Pessoal, 2 pontos também que é muito importante para você saber. Bissetriz dos quadrantes ímpares e bissetriz dos quadrantes pares. O que é isso? Ó, pessoal, bissetriz é um ângulo, tá bom? Certo? Tá aqui, ó. Eu vou utilizar isso aqui, ó. A bissetriz é um segmento de reta que, no linguajar bem simples, ele corta um ângulo bem no meio, ou em 2 partes iguais. Então, perceba um detalhe aqui, ó. Certo? Observe aqui, ó. Vamos considerar aqui esse quadrante aqui, o primeiro quadrante. Ora, o primeiro quadrante, ele vai ter 90 graus, tá bom? Está aqui um ângulo de 90 graus, ele é reto. Quando eu passo uma bissetriz, esse segmento, eu divido isso aqui em 2 partes. Então, aqui vai ser quanto? 45 graus, certo? 45 graus aqui, 45 graus aqui. E o que é que eu quero que você aprenda? Qualquer ponto em cima dessa linha vermelhinha aqui, em cima da bissetriz dos quadrantes aqui, tá bom? Vai ocorrer uma característica. Agora, vamos lá. Por que é bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque ele vai passar no primeiro quadrante e no terceiro. Observa, aqui é o primeiro quadrante, é o terceiro. Então, aqui é bissetriz dos quadrantes ímpares, por quê? Porque está passando no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. O primeiro quadrante é ímpar, o terceiro quadrante é ímpar.
Existe uma representação, para não escrever esse nome, a gente pode representar só assim, ó, B, 1, 3. B simbolizando bissetriz, 1 e 3, primeiro e terceiro quadrante, tá bom? Qual é a característica? Pessoal, qualquer ponto que for bissetriz, aqui, ó, tiver aí em cima, aqui dessa retinha aqui vermelhinha, que é justamente a bissetriz, ó, se ela for bissetriz dos quadrantes ímpares, o que é que vai acontecer? Tanto a abscissa como a ordenada terão o mesmo valor. O x e o y terão o mesmo valor. Observe, ó. O ponto 3 e 3, ó, o x vale 3, o y vale 3. Então, esse ponto, ele pertence a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Menos 2 e menos 2, ó, o x é menos 2, o y é menos 2. Não são exatamente iguais? São. Se são iguais, ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Então, todo ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares tem abscissas ordenadas iguais, ó. A abscissa representa x, ordenada y, então eles são iguais. Então, qualquer ponto que você encontrar que esse daqui e esse, o x e o y são iguais, você pode ter certeza que ele é um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. E aqui, bissetriz dos quadrantes pares, observe aqui, ó. Por que é bissetriz dos quadrantes pares? Por quê? Porque está passando no segundo quadrante e no quarto quadrante, ó. Esse é o segundo quadrante e é o quarto quadrante. Como segundo e quarto são pares, então essa aqui é bissetriz dos quadrantes pares. Aqui do mesmo jeito. Pessoal, quando eu faço um ângulo aqui, isso aqui eu vou, a gente vai chamar disso aqui de declividade, que a gente encontra o coeficiente angular através daqui, isso aí eu vou falar posteriormente, tá bom? A gente sempre começa aqui do eixo X, tá bom? Por isso que veio para cá. Mas isso aqui é bissetriz por quê? Porque, observe, ó, daqui para cá é 90, tá bom? Mas esse todinho é 135, então esse pedacinho daqui para cá, ó, daqui para cá é 45. Então aqui também será 45, tá bom? Então esse daqui vai ser bissetriz dos quadrantes pares. E qual é a característica? Qualquer ponto aqui em cima dessa retinha vermelha, que é a bissetriz dos quadrantes pares, o que é que vai acontecer? O x e o y, pessoal, eles terão o mesmo valor, porém com sinal contrário. A gente chama isso de simétricos, tá bom? Então, quando você tiver um ponto que os valores do x e do y forem iguais, porém o sinal é contrário, então você diz que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Exemplo, ó. 3 e menos 3. Observa que eles são iguais os números, porém o sinal não é. Então, isso aqui é bissetriz dos quadrantes pares, tá bom? A gente pode simbolizar a bissetriz dos quadrantes pares só por esse símbolo. B, que representa a bissetriz, e o 2 e o 4 significa segundo e quarto quadrante, por isso que são pares. Observa outro exemplo, ó, menos 2 e 2. Perceba que o menos 2 e 2 eles são números iguais, porém o sinal não é. Então, eles são chamados de simétricos. Então, quando a coordenada de um ponto for simétrica, ou seja, tiver o mesmo valor, porém sinal contrário, você diz que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Se eles forem iguais em tudo, tá bom? Aí você diz que ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Beleza, vamos prosseguir. Pessoal, distância entre dois pontos. Essa daqui é a primeira fórmula que nós vamos utilizar. Certo? Aqui a gente vai fazer, se eu tivesse em sala de aula, eu ia demonstrar essa forma. Mas é fácil, aqui é um teorema, ó, aqui é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 90, aqui seria a hipotenusa, tá bom? O que é ΔX? É a variação do x, é a subtração de 2x dado. E o que é o ΔY? É a variação do y. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, nós encontraremos essa fórmulazinha aqui. Eu vou fazer exemplos dessa fórmula para você entender, tá bom? Então, não precisa a gente ter que demonstrar ela aqui, não. Vou fazer exemplo, você vai aprender bem facinho. Observe, ó. Eu quero a distância entre esses dois pontos. E aí, não é necessário a gente desenhar o plano cartesiano, marcar os pontos para encontrar a distância, não. Basta você fazer isso que eu vou fazer agora. Preste atenção. Como é que eu encontro a distância entre esses dois pontos? E isso é muito importante, porque vai ter muita questão que vai precisar da distância entre dois pontos. Então, vamos aprender logo a fazer a distância aqui. Ó. O que é que você faz? Lembre-se, ó, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Como eu falei para vocês, eu não quero que você esqueça jamais, o primeiro representa o X e aqui é o Y. Então, o 3 é X, o 7 é Y. No outro ponto, da mesma forma, o 1 é X e o 4 é Y.
A primeira coisa que você vai fazer é encontrar a variação do x. O que é isso? Você vai pegar os 2x e vai diminuir. Ó. 3 menos 1. Diminui. 3 menos 1, 2. Aí guarda essa informação. Depois você vai fazer a variação do y, tá bom? Porque a variação do y, pegar os dois y e diminuir. Lembrando que o y é o segundo desse e o segundo daqui. Então, o y aqui é 7, o y aqui é 4. É só diminuir. 7 menos 4 dá quanto? 3. Então, para fazer a distância entre dois pontos, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, a variação do x, que é pegar os 2x, que é os dois primeiros números aqui, diminuir e guardar. Depois você vai fazer a variação do y, que é pegar os dois y, que é o segundo daqui e o segundo daqui, subtrair e guardar. Pronto, depois disso, o que é que você faz? Para encontrar a distância, pessoal, você abre o radical, pega esse resultado elevado ao quadrado e soma com esse resultado também elevado ao quadrado. Então, o que é que eu fiz? Ó, abro o radical, o resultado aqui não foi 2, eu pego 2 ao quadrado, aí coloco mais, sempre mais. Aí pego o resultado aqui, que deu 3, também eleva ao quadrado. Aqui é só fazer a continha. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9, 13. Pessoal, se a raiz aqui der um número que você não conheça a raiz, você tenta decompor. Só que o 13, se você decompor, que é aquele que você chama minúsculo comum, né? Vai dar ele próprio, tá bom? Então, raiz de 13 fica assim mesmo. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Que era a distância entre esses dois pontos. O que é que eu faço? Pego os 2x e subtraio, que chama variação do x. Lembrando que o x é quem? É o primeiro de cada. O primeiro aqui é o 3, o primeiro daqui é o 3. O que é que eu faço? Subtraio. 3 menos 3, 0. Eu guardo essa informação. Eu vou fazer agora a variação do y. O que é que eu faço? Pego o y daqui e subtraio desse. Então, vai ficar menos 1, menos 5. Está aqui, ó, menos 1, menos 5. Sinais iguais, soma e repete sinal, dá menos 6. Depois que eu encontro as variações, o que é que eu faço para encontrar a distância? Eu abro o radical, pego esse resultado, coloco ao quadrado, aí coloco mais, sempre mais, tá bom, galera? Pego esse resultado e elevo ao quadrado. Aí depois é só fazer a continha. 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado é 36. Aí 36 mais 0 dá 36. Só que a raiz quadrada de 36 é conhecida, dá 6, tá bom? Então é importante que você aprenda isso. Vamos prosseguir. Pessoal, ó. Existem situações onde vai aparecer letras aqui, ó. No caso, a ordenada do ponto A, vou lembrar vocês, ó. Coordenada significa o ponto todinho. 3 e A é a coordenada. O 3 é o X, que é a abscissa, e o A é a ordenada aqui, que é o Y. Então, observa que tem letra. Quando tem letra, dá um pouquinho mais de trabalho. Porém, eu vou mostrar dois tipos de questão para você não errar. Olha só essa questão. Essa questão aqui é diferente da primeira. A primeira, eu pedi a distância entre os dois pontos, tá bom? Nessa daqui, pessoal, a distância entre os dois pontos, ele já deu, ó, 3. Então, eu já sei a resposta, que é 3. O que que ele quer saber? Ele quer saber o valor da ordenada A. Ó. Ordenada. Por que ele chamou isso aqui de ordenada? Porque é o Y, tá bom? O Y é ordenado. Então, como é que vamos fazer? Ora, se ele deu a distância, então toda vez que ele falar em distância, você já sabe qual é a primeira providência? Encontrar a variação do x. O que é a variação do x? É pegar os 2x aqui e diminuir. O 2x, lembre-se, é o primeiro daqui com o primeiro daqui. Então, eu vou pegar e diminuir. 3 menos 0. Quanto é 3 menos 0? 3. É igual. Bom? Depois eu vou fazer a variação do y. O que é que eu faço? Pego os dois y aqui e subtraio. Só que o y aqui é A, mas aí não tem problema. Vai ser A menos, quanto é o y daqui? 2. Vai ficar A menos 2. Aqui eu não posso fazer nada. Pessoal, eu já vou fazer um alerta. Muito aluno faz o que é aqui? A menos 2, bota 2A. Ou então A mais 2, bota 2A. Aqui não tem o que fazer. A menos 2 vai continuar A menos 2. Tá bom? Fica assim. Como é que a gente faz? Lembra? Eu crio o radical, pego cada resultado desse e elevo ao quadrado. Foi isso que eu fiz, então vai ficar 3 ao quadrado, aí coloco mais, sempre mais. Só que aqui, ó, é A menos 2. Aí, nesse caso, eu sou obrigado a colocar um parêntese. Vai ficar A menos 2 ao quadrado. A distância aqui, ó, ele me disse que é 3. Então, o que é que eu fiz? Eu troquei essa distância pelo valor que é 3, tá bom? Próxima etapa que eu fiz foi inverter a ordem. Eu só fiz inverter. Ó. O radical veio para cá e o 3 veio para cá. Quando a gente inverte tudo, não mexe em sinal, né? E aí, pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Tá bom? Preste atenção no que é que eu vou fazer.
Eu já comentei isso para vocês. Pessoal, a operação inversa do radical é a potência, tá bom? Operação inversa, tá bom? Do radical é a potência. Então, o que é que eu faço? Eu deixo de escrever esse radical aqui, ó, tá bom? E vou transformar ele em potência. Então, é como se eu colocasse, elevasse ao quadrado dos dois lados. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Eu deixo de escrever o radical, e aí, não escrevendo o radical, eu pego só quem está dentro. Está aqui o 9, o mais e o a menos 2 ao quadrado. Está aqui o igual e o 3. Por que esse 3 ficou ao quadrado? Porque é o seguinte, ó, o índice do radical aqui é um 2. Então, esse índice vem bem para cá e vai virar expoente da potência. Então, você vai trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Outra maneira é levar ao quadrado dos dois lados, também dá certo. Mas você pode fazer isso, transforma o radical em potência. Bom, aqui vai ficar como? Ó, esse a menos 2 ao quadrado eu vou deixar aqui só. Está aqui o igual. Aí foi o que eu fiz? 3 ao quadrado, 9. Aí eu peguei esse 9 aqui e trouxe ele para cá. Ele vem com a operação inversa, vem menos 9, né? Então vai ficar como? A menos 2 ao quadrado igual a 0. Certo? Aí agora eu vou fazer exatamente o contrário que eu fiz aqui. Ó. Aqui eu tinha um radical e transformei em potência, agora é o contrário. Bem que assim eu tenho uma potência, tá vendo? O que é que eu faço? Eu transformo potência em radical. Eu deixo de escrever o expoente e desse lado aqui eu coloco o radical. Eu transformo potência em radical. Novamente, ó, por que aqui ficou uma raiz quadrada? Porque o expoente aqui é 2. Quando o expoente é 2, aqui esse índice não precisa escrever. Então, vai ficar essa potência, deixa de existir, e aqui se transforma em radical. Então, vai ficar a menos 2 igual a raiz de zero. Só que a raiz quadrada de zero é zero, né? Então, quando eu passo 2 para cá, vai ficar a igual a 2. Então, preste atenção nesse tipo de questão. Só que a outra questão, pessoal, que é essa daqui, vai exigir um detalhe a mais, tá bom? Qual é o detalhe? Um produto notável, que eu não sei se você estudou, e se tiver estudado, eu não sei se você lembra, tá bom? Que é um dos produtos notáveis. Aqui, ó, é o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos. Eu coloquei os dois juntos, porque a única coisa que muda é o sinal aqui, ó. Bom, se aqui for mais, esse sinal é mais. Se aqui for menos, o sinal aqui é menos. Pessoal, não sei se você lembra desse tipo de produto notável. Não sei se você lembra, mas é importante você saber. Nós teremos um TD que vai ser de simplificação, tá bom? E aí vai ter produtos notáveis lá. Então, no caso, como é que você faz, pessoal? Toda vez que você tiver dois números somando ou subtraindo, elevado ao quadrado, o que é que você faz? Você pega o primeiro número e eleva ao quadrado. E aí é o seguinte, o sinal vai depender do que aparecer. Se for um mais, tá bom? Se for um mais, você coloca mais. Então, aqui, ó, se for um mais, você coloca um mais. Se for menos, você coloca menos. Então, por isso que eu coloquei mais ou menos aqui, porque vai depender da questão. Então, o que é que você faz? Pega esse número e eleva ao quadrado. Depois repete o mesmo sinal que está aqui. Depois, você vai fazer duas vezes. Esse 2 é da regra. Isso aqui você que vai ter que lembrar de colocar. Pega o 2, duas vezes, aí pega os dois números que estão aqui e junta aqui multiplicando. Bom? Aí depois coloca o mais. Esse mais é sempre, é obrigatório, sempre mais. Não importa o sinal aqui, vai ser sempre mais. E pega o segundo ao quadrado. Então, se você não lembra disso, tá bom? Infelizmente, você vai ter que aprender, porque tem questão que você vai ter que desenvolver. Então, essa questão aqui que eu fiz, nós vamos desenvolver aqui. Aí eu vou explicar duas vezes novamente isso daqui. Vamos lá, ó. Essa questão aqui é muito interessante. O ponto P, cujas coordenadas é A e 2, ele é equidistante dos pontos A e B. Antes de prosseguir, o que é que significa equidistante? Equidistante significa mesma distância, tá bom? Então, não esqueça, o prefixo equi em matemática significa igualdade, tá bom? Distância, você já sabe, então, igualdade em distância. Então, significa o seguinte, que a distância do ponto P até o ponto A vai ser a mesma distância do ponto P até o ponto B. Está aqui, ó, a distância do ponto P até o ponto A vai ser igual à distância do ponto P ao ponto B. Para a gente fazer essa questão, pessoal, primeiro a gente vai encontrar a distância entre esses dois pontos e guardar.
Depois fazer a distância entre dois pontos e guardar para depois prosseguir. Então, vamos lá, ó. Pegando primeiro o ponto A e o ponto P. Então, tá aqui, ó. Vamos calcular a distância do ponto P e o ponto A. Tá bom? O ponto P tem coordenadas A e 2, e o ponto A coordenada 3 e 1. Como é que eu faço a distância? Fizemos já 2 exercícios disso. Primeira coisa que eu faço é o quê? A variação do x. Eu pego os 2x e subtraio. Quem é o x? É o primeiro daqui e o primeiro daqui. Então, eu subtraio. Só que aqui é uma letra. Então, vai ficar como A menos 3. A menos 3. Aqui eu não posso fazer nada, é só esperar. Depois eu vou fazer a variação do y. Qual é a variação do y? É pegar os dois y aqui e subtrair. Lembre-se que o y é o segundo daqui com o segundo daqui. Eu vou subtrair, ó, 2 menos 1. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. Depois que eu encontro aqui a variação, aí o que eu faço para encontrar a distância? Eu crio o radical, pego esse resultado e coloco ao quadrado, tá aqui. Só que como aqui tem letra, eu sou obrigado a colocar um parêntese, tá bom? Aí mais, sempre é mais, né? E o segundo resultado ao quadrado. Pessoal, aqui para. Eu vou esperar aqui, vou deixar guardado. Agora nós vamos fazer a distância entre o ponto B e o ponto B, ó, porque eu tenho que encontrar essas duas distâncias para depois igualar. Então, tá aqui, ó, o cálculo da distância do ponto P ao ponto B. Tá vendo? O que é que eu faço primeiro? Variação do x. Eu pego esse x e diminuo desse. O x, lembre-se, é o primeiro daqui com o primeiro daqui. Então, aqui é A. Então, vai ficar A menos 2. Isso aqui, ó, A menos 2. Você não pode fazer nada aqui, só guardar mesmo. E agora nós vamos fazer a variação do y, que é pegar os dois y e subtrair. Então, aqui, o segundo daqui com o segundo daqui, vai ficar 2 menos 4. 2 menos 4, subtrai, dá o sinal do maior, então vai ficar menos 2. O que é que eu faço agora para encontrar a distância? Coloco dentro do radical. Pego esse resultado e elevo ao quadrado está aqui dentro. Como tem letra, então eu coloco dentro do parênteses, ao quadrado. Aí mais, sempre mais, pega esse resultado e coloca ao quadrado. Bom, pessoal, ó, aqui está a distância entre o ponto P até o ponto A, aqui é a distância do ponto P até o ponto B. Porém, como ele disse que esse ponto é equidistante aqui, significa que eles têm a mesma distância, ou seja, essa distância aqui será igual a essa distância aqui. Então, nós vamos ter que fazer essa igualdade, está aqui, ó. Eu vou pegar essa distância, aí eu não pego mais essa parte, só o resultado aqui, que é o radical. Aqui, ó. E igualo com esse resultado aqui, ó. Pronto. O que é que nós vamos fazer logo aqui? Pessoal, nós temos radical dos dois lados. Então, nesse caso, você pode cancelar os radicais, tá bom? Tem radical de um lado, radical do outro, os índices são o mesmo, pode cancelar. É como se você elevasse ao quadrado desse lado, elevasse ao quadrado desse outro, cancelasse as raízes, tá bom? Então, pronto, vai ficar aqui só a parte que estava dentro e só a parte que estava dentro aqui, ó. Pronto, ficou. Pessoal, agora tem um detalhe, ó, presta atenção. Nessa questão aqui, eu fui com esse A menos 2 até o final, para não precisar usar o produto notável. Só que nessa questão, pessoal, eu tenho A menos 3 ao quadrado e tenho A menos 2 ao quadrado. Se eu tivesse só um deles, dava para eu fazer igual a questão 2. Mas eu tenho essa continha aqui, tenho essa. Pessoal, aqui não vai ter jeito. Aqui nós vamos ter que usar esse produto notável aqui. Então, vamos ver lá se você entende. Se você não entender agora, eu vou fazer desse lado. Aí, como esse vídeo vai ser gravado, eu aconselho você a olhar novamente esse vídeo, tá bom? Como é A menos 3 ao quadrado? O que é que eu faço, pessoal? Ó, eu pego A ao quadrado. Se fosse só A ao quadrado e 3 ao quadrado, era bom, mas infelizmente não é. Não é só A ao quadrado, pessoal, menos 3 ao quadrado. Se fosse assim, era maravilha, mas não é. Não caia nessa. Quando você tiver dois fatores aqui, somando ou subtraindo ao quadrado, a regra é essa. Você pega o primeiro ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado. Aí, olha só, se o sinal for menos, você coloca menos. Se o sinal for mais, coloca mais. Como o sinal aqui é menos, fica menos. Aí, duas vezes, esse 2 aqui é da regra, tá aqui, ó. Você tem que lembrar que é da regra, você tem que colocar por sua conta. Aí, o que é que você faz? Pega esses dois números aqui, esses dois fatores e multiplica. A vezes 3, ó. A vezes 3, tá bom? Então, de novo, eu pego o primeiro ao quadrado, quem é o primeiro aqui é o A ao quadrado. Aí, menos, porque tem o menos, aí duas vezes da regra, aí pego o A vezes 3 e junto aqui, ó. Aí depois eu tenho que colocar o mais, esse mais é aqui da regra, nunca muda, esse mais aqui nunca muda, tá bom? Aí eu pego o segundo ao quadrado. Ou seja, eu começo com esse ao quadrado e termino com esse ao quadrado. E no meio deles vai ter duas vezes ele 2 multiplicando, tá certo? Então fica assim, ó.
Aí, esse mais um aqui, eu só vi repetir, ó, tá aqui, ó. Agora está aqui o sinal de igual, e nós vamos fazer agora esse outro lado, ó, a menos 2 ao quadrado, tá aqui, ó, de novo. A menos 2 ao quadrado, o que é que eu faço? Eu começo com A ao quadrado e termino com 2 ao quadrado, tá aqui, ó. Bom, eu começo com 2 ao quadrado e termino, ó, começo com o primeiro ao quadrado, que é o A ao quadrado, e termino com mais o segundo ao quadrado, 2 ao quadrado. E no meio deles, o que é que eu coloco? Eu coloco o sinal que aparecer, aí coloco 2 vezes e pego os 2 e junto na multiplicação, A vezes 2. Bom? Então, novamente aqui, ó. Eu começo com o primeiro ao quadrado e termino com mais o segundo ao quadrado. Então, ó, o A ao quadrado e termino com mais o segundo ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. E no meio deles, o que é que eu faço? Eu repito o sinal, coloco 2 vezes, que esse 2 é da regra, e junto o A vezes 3 aqui. Ó. Bom? Junto o A com 3, tudo multiplicando. Aqui do mesmo jeito, eu começo com 2 ao quadrado, aliás, o primeiro ao quadrado, que é o A, e termino com 2 ao quadrado, tá aqui ele. E no meio deles, o que é que eu faço? Eu repito o sinal, coloco 2 vezes e junto os 2 na multiplicação. Então, fica o primeiro ao quadrado, que é o A, então fica A ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o 2, aí mais o segundo ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, tá bom? Então, novamente, se você nunca viu isso, é claro que não é fácil. Então, eu peço a você, depois, volte esse vídeo, leia, assista novamente, que você vai compreender. Depois que você faz 1 ou 2 vezes, aí fica fácil. Aí, ó, esse mais 4 está aqui, eu repito, não posso deixar de escrever o mais 4 que já tinha aqui, nem poderia deixar de escrever esse mais 1 que já estava aqui, né? Então, fica como? A ao quadrado, essa continha dá quanto? 2 vezes 3 dá 6A, né? 2 vezes 3 dá 6, repete o A. 3 ao quadrado é 9, está aqui o mais 1. Desse lado de cá, está aqui o A ao quadrado, aí 2 vezes 2 é 4, repete o A. Aí aqui 2 ao quadrado é 4, e está aqui esse mais 4 que já estava aqui. Bom? Então, ficou o desenvolvimento. Depois, o que é que você faz? Ó? Esse A aqui, depois que organizamos, aí eu fiz o quê? Eu somei aqui também, ó. Repeti o A ao quadrado, repeti o menos 6A, aí quanto é 9 mais 1, 10. Aqui eu repeti o A ao quadrado, repeti o menos 4A e somei 4 mais 4 é 8. Depois disso, pessoal, você vai perceber que tem A ao quadrado desse lado, A ao quadrado desse lado. Você pode cancelar. Porque se eu passasse esse A ao quadrado para cá, ele viria menos. Aí ficava A ao quadrado menos A ao quadrado, dançaria. Então, se você tiver duas coisas iguais aqui, um do lado do outro, exatamente igual, pode cancelar. Então, sobra quem? Menos 6A mais 10 desse lado e menos 4A mais 8 desse lado. Porém, o que é que você faz? No primeiro membro fica só as letras e no segundo membro fica só os números. Então, o menos 6A que estava aqui já repito, do jeito que está. Só que esse menos 4A eu trago ele para cá com sinal trocado, mais 4A. Coloco igual. Desse lado de cá vai ficar só os números. O mais 8 que já estava aqui, eu repito. E esse 10 vem para cá, menos 10. Bom? Aí aqui fica com menos 6A mais 4A, subtrai, dá o sinal maior, fica menos 2A, certo? E aqui, 8 menos 10 dá menos 2. Agora é só fazer a continha, né? Tá bom? Multiplica por menos 2, o 2 passa dividindo, você vai encontrar um A valendo 1. Essa questão aqui, pessoal, dá um pouquinho mais de trabalho por conta do produto notável. Mas o que é distante? Mesma distância. Você faz a forma da distância entre o ponto que foi dado até o primeiro ponto e guarda, faz a distância desse ponto até esse guarda e depois iguala, tá bom? Então, eu sei que é complicado, mas esse produto notável aqui você tem que aprender, não tem jeito, tá bom? Vamos prosseguir. Pessoal, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Na matéria de geometria analítica, vai surgir algumas informações que é preciso a gente relembrar, buscar lá atrás informações que talvez você não tenha lembrado, não tenha mais lembrança, ou que não tenha estudado de fato, tá bom? Então, existem algumas questões, e que tem no livro de vocês, e eu passei na atividade, que a gente precisa aprender ou relembrar algumas coisas, tá certo? Porém, para vocês do terceiro ano, é muito importante essa releitura, essa lembrança, essa volta a coisas que você não lembra mais ou que você não estudou. Olha só, antes de fazer a próxima questão, olha coisa bem interessante que talvez vocês não saibam ou não lembravam. Imagine um triângulo com 3 lados, obviamente, e nós vamos chamar esses lados de A, B e C, tá bom? A, B e C.
Essa informação aqui de baixo é mais conhecida de vocês, vou começar por ela. Pessoal, se esses três lados aqui forem iguais, como é chamado o triângulo? É chamado de triângulo equilátero, tá bom? Então, o triângulo equilátero é aquele que tem três lados iguais. Na verdade, o triângulo equilátero tem os três lados e os três ângulos iguais, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, não. Se ele tiver dois lados iguais, como é que a gente dá o nome do triângulo? Triângulo isósceles, tá bom? Se tiver dois lados iguais, chama-se de triângulo isósceles. E se os três lados forem diferentes, a gente chama de quê? De triângulo quê? Escaleno, tá bom? Então, três lados iguais é equilátero, dois lados iguais isósceles e três lados iguais escaleno. Agora, talvez você não lembre dessa informação aqui. Pessoal, ó, como é que eu encontro, como é que eu sei se o triângulo é retângulo, acutângulo e obtusângulo, sem olhar para os ângulos, tá bom? Porque é o seguinte, se você tiver um triângulo e tiver um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se você tiver um triângulo que não tem ângulo de 90 graus, mas vai ter um ângulo maior do que 90 graus, é um ângulo que é obtuso, esse triângulo é chamado de obtusângulo. Se você tiver um triângulo cujos três ângulos forem menor do que 90 graus, a gente chama ele de acutângulo. Porém, se você não está vendo o triângulo, não está vendo os ângulos, como é que você sabe que ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Só olhando para os lados. Aí é uma dica que talvez você não saiba. Ó, nós vamos considerar aqui, pessoal, desses três lados do triângulo, que eu chamei de A, B e C, vamos considerar o A como o maior dos lados, tá bom? Beleza. Então, o que é que você faz? Ó, você está diante de um triângulo. Aí você pega e procura o maior lado. Pega ele, eleva ao quadrado e guarda. Tá bom? Depois pega os dois lados e cada um deles você eleva ao quadrado. E guarda também. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Se o maior lado ao quadrado for exatamente igual à soma dos outros dois ao quadrado, você tem o chamado triângulo retângulo. Tá bom? Se esse lado maior ao quadrado ele for menor do que a soma dos outros dois ao quadrado, ele vai ser acutângulo. E se esse lado maior ao quadrado, ele der maior do que a soma dos outros dois ao quadrado, ele será obtusângulo. O próxima questão vai precisar disso daí, tá bom? Então, vamos lá. Observe, ó. Dado 3 pontos, o ponto A, B e C, e vamos considerá-los os vértices de um triângulo. Então, está aqui, ó. O A, o B e o C vértices. Pessoal, para responder as questões, não é necessário você desenhar dentro do plano cartesiano, tá bom? Se desenhar é bom, mas como você vai fazer Enem, vestibular e o tempo é muito corrido, não perca tempo desenhando. Eu coloquei aqui para facilitar a explicação, tá bom? Então, está aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Está aqui o triângulo formado, tá bom? Vamos continuar. Ele quer saber, pessoal, qual é o tipo de triângulo, qual é a classificação desse triângulo. Se esse triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, e se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. É isso que nós vamos fazer. Ora, pessoal, para fazer isso, a gente tem que saber o valor dos lados. Se os lados forem iguais, é equilátero. Se dois lados forem igual, é isósceles. Eu não tenho esse lado aqui, nem tenho esse, nem tenho esse. Então, a primeira providência, pessoal, é saber quanto é que vale esse lado aqui AB. Depois, quanto é que vale esse lado AC? Depois, quanto é que vale esse lado BC? Ora, como é que eu encontro isso? Percebam, pessoal, ó. Concorde comigo que esse lado é a distância desse ponto para esse, ó. Então, esse lado aqui é a distância do ponto A até o ponto B. Ora, mas distância entre dois pontos nós acabamos de estudar. Então, nós vamos fazer isso, ó. Vamos encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Quando eu encontrar, eu vou ter o valor desse lado aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Distância entre o ponto A e o ponto B. Ora, pessoal, a gente vai usar de novo aquele lance. Primeiro eu faço o quê? A variação do x. Vamos lá. Está aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. Quem é o x dele? É o primeiro daqui e o primeiro daqui. Eu vou subtrair. Vou pegar menos 2 e diminuir de quem? De menos 5. Tenha cuidado com isso aqui, ó. Menos da fórmula e o menos da conta. Aqui vai virar mais, ó. Por quê? Menos por menos dá mais. Então, aqui vai ficar 5 mais positivo, menos 2. 5 menos 2 dá quanto? 3. Tá bom? É a variação do x.
Agora nós vamos fazer a variação do y. Está aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Quem é o y aqui? É o segundo daqui e o segundo daqui. Então vai ser quanto? 4 menos 1. Está aqui, ó. 4 menos 1 dá quanto? 3. Ora, qual é a distância entre eles? Agora, o que é que eu faço para encontrar a distância? Eu crio o radical, pego esse resultado e coloco ao quadrado, aí coloco mais, sempre mais, pego esse resultado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 9 dá 18. Então, aqui, ó, esse lado aqui vale quanto? Raiz de 18, tá bom? Raiz de 18, tá certo? Pode deixar assim mesmo, porque nós vamos fazer só comparações, não precisa desenvolver não, tá certo? Então, o lado AB aqui vale quanto? Raiz de 18. Porém, eu preciso saber esse lado agora, e depois esse. Então, vamos encontrar a distância entre o ponto A e C. Ora, esse lado aqui, pessoal, nada mais é do que a distância do ponto A até o ponto C. Então, vamos encontrar a distância do ponto A até o ponto C. Está aqui, ó. Tá bom? Então, a distância do ponto A até o ponto C. Está aqui o A, está aqui o C. Começa com o quê? Com a variação do x. Então, vou pegar o x daqui do A, que é menos 2, que ele, ó, e vou diminuir de quem? Do x daqui do C, que é menos 6. Então, o menos da fórmula e o 6 menos 6. Cuidado aqui de novo, ó. Menos com menos vai virar mais. Então, aqui dá mais 6. Mais 6 com menos 2 dá 4. Aí guarda, né? Agora, eu vou pegar o A e o C e vou fazer a variação do Y. Vou pegar o Y aqui do A, que é 4, e diminuir do I do C, que é 5. Então, vai ficar como? 4 menos 5. Subtrai, dá o sinal do maior, dá menos 1. O que é que eu faço para encontrar a distância agora? Eu crio o radical, pego esse resultado, elevo ao quadrado, aí coloca mais, sempre mais, pega esse resultado e coloca ao quadrado. Vai dar quanto? 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado é 1. Mesmo sendo negativo, quando eleva ao quadrado, fica positivo, né? Então, 16 mais 1 dá 17. Então, esse lado aqui vale quanto? Raiz de 17. Então, esse lado aqui é raiz de 18, esse lado é raiz de 17. Está faltando agora eu encontrar esse lado aqui, pessoal, BC. Ó. O BC é a distância, né, entre o ponto B e o ponto C. Está aqui, ó. O mesmo raciocínio, né, pessoal? Eu pego o B e o C. Vamos fazer primeiro a variação do x. Vou pegar o menos 5 e diminuir com menos 6. Isso aqui, ó. Aqui, de novo, ó, menos da forma com menos aqui vira mais. 6 menos 5, 1. Guarda. Agora, o B e o C, eu vou fazer a variação do y. Vou pegar o y daqui, que é 1, menos o y daqui, que é 5. Ó, 1 menos 5 dá quanto? Menos 4. Aí eu coloco dentro do radical, não é isso? Vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 1, raiz de 17. Então, aqui deu raiz de 17. Então, percebam aqui, pessoal, que dá para eu já saber de cara uma coisa. Nós encontramos dois lados valendo raiz de 17, não foi? Então, observe, ó, se ele tem dois lados iguais, então esse triângulo é o quê? Isósceles, tá bom? Então, eu já sei que esse triângulo aqui é isósceles. Falta saber agora, pessoal, se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. O que é que eu vou fazer? Preste atenção. Eu tenho que descobrir quem é o maior lado. O maior lado aqui, pessoal, é a raiz de 18, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar cada lado desse e vamos elevar ao quadrado e vamos guardar. Depois a gente vai comparar. Vai ficar assim, ó. O lado maior não foi raiz de 18, eu faço ele ao quadrado. Ora, pessoal, aqui é só cancelar o radical, porque aqui, como o índice é 2 e o expoente é 2, existe uma propriedade que diz que o resultado aqui vai ser justamente o radicando. Então, vai ficar o 18. No linguajar bem simples, você aprendeu com a artia, né, que corta a raiz. Eu não gosto disso não, porém, fica valendo. 18, guarda. Os outros dois lados, não era raiz 17, raiz 17, da mesma forma, você pega o lado e eleva ao quadrado. Aqui, de novo, ó, vai dar 17, esse também vai ser 17. Então, o maior lado não foi raiz de 18, quando elevar ao quadrado, deu 18. O que é que você tem que fazer agora? Pegar o maior lado e colocar aqui. Tudo vai depender disso aqui, pessoal. Ó, se a soma desses lados for igual a isso, aí é uma resposta. Se a soma desse lado for menor do que esse, é uma resposta. E se a soma desse lado for maior que esse, é a resposta. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? O maior lado elevado ao quadrado deu quanto? Deu 18. Só que aqui deu 17 e 17. Pessoal, 17 mais 17 dá 34, né? Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? O 18, ele vai ser menor do que essa soma. O 18 vai ser menor do que essa soma. Se for menor, então o triângulo é acutângulo. Observe, está aqui, ó. Se o lado maior
for menor do que a soma dos outros dois ao quadrado, o triângulo é acutângulo. Então, nesse caso, esse triângulo ele vai ser isósceles, porque tinha dois lados iguais, que era o raio de 17, e acutângulo, porque o maior lado ao quadrado, ele vai ser menor do que a soma dos outros dois ao quadrado. Essa informação é extremamente importante. Pessoal, como eu disse para vocês, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente vai particionar essa matéria em várias aulas, vários vídeos, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui.